Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa querida e amada Escola Sabatina Viva. Que bom que você está aqui conosco, fazendo parte dessa história, podendo acrescentar o teu conhecimento a respeito sobre Deus e tendo uma intimidade com esse Deus maravilhoso. Você está aqui para fazer a diferença na sua igreja, como professor, como aluno, enriquecendo o seu conhecimento sobre Deus. E neste trimestre nós temos aqui o nosso estudo, que é sobre o livro dos Salmos. Você não pode perder o conteúdo desse trimestre. Você não pode ficar de fora. Lembre-se, como que você pode conseguir tudo isso? Pastor, eu queria a lição física. Nós vamos mandar para você. Se você quer de uma forma virtual, nós vamos enviar. Ou você pode baixar o app pelo Play Store ou pela Apple Store, onde você vai conseguir escrevendo assim, Escola Sabatina, e você terá o aplicativo da lição e dos outros trimestres anteriores para sempre para você, tá bom? Fique por dentro de todo o conteúdo e lembre-se, nós já começamos 2024. Se você ainda, filho de Deus, ficou 2023 inteirinho sem se inscrever no canal da Associação Paulista Leste, vai lá, filho de Deus. No YouTube, @Paulista Leste. Clica no sininho e fique por dentro de todo o conteúdo da nossa associação. E se você quer nos seguir no Instagram, vai lá. Nós temos também mips.apl. E você vai ter o conteúdo de toda a lição da Escola Sabatina só para você, tá bom? E hoje nós temos aqui a oportunidade de estudar a lição número 2, que fala, ensina-nos a orar. Mas para falar desse conteúdo eu não posso falar sozinho, né? Temos aqui convidados, pessoas maravilhosas. Temos aqui o pastor Rafael Alvarenga, que fala diretamente do distrito do Polvilho, aqui na nossa capital, da Paulista Leste. Seja bem-vindo, pastor, muito obrigado. Pode mandar um abraço para a esposa, para o distrito, para o papagaio, periquito. Vai lá, fica à vontade. Agora é o momento que eu não posso esquecer de ninguém, né? Opa! Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, agradeço a companhia dos pastores. E eu queria mandar um abraço especial para minha esposa, né, Aline, ela está lá em casa. E também para o distrito de Polvilho, né, o povo animado, os jovens ali bem engajados na obra do Senhor. Que Deus possa nos usar hoje, o Espírito Santo, que possamos recapitular a lição aqui juntos. Temos aqui a presença do pastor Alexandre Martins, vindo diretamente de onde? Daquele lugar que todos conhecem, Itaquera. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado por estar aqui conosco, meu querido. Valeu, pastor Leonardo. Muito bom estar aqui com você. Agradeço aí, né, o convite feito. Quero mandar um abraço aí para todos os amigos, para os irmãos, esse distrito de Itaquera, que é um distrito maravilhoso, povo do bem. Quem nunca esteve ali, Itaquera te espera, né? E mandar, lógico, né, um beijo para minha esposa, para Ellen, amo demais, para minhas filhas, Débora e Rebeca. E um beijão pro Matheus, o meu pequenininho. E vamos em frente aqui, que vai ser uma bênção. Já é. E muito legal estar com vocês também, com os amigos todos aqui. Uma família linda. Tive a oportunidade de conhecer lá. E temos aqui a presença dele, o pastor Fábio de Sá. Isso aí. Nosso líder de mordomia e saúde da Associação Paulista Leste. Seja bem-vindo. Você que deve estar olhando assim, eu conheço ele, pastor. É ele mesmo, gente. Trabalhou na escola bíblica da Novo Tempo. Muito obrigado por estar aqui conosco, pastor. Tá, jóia. Pessoal, assim, eu conheço ele, né? Agora de barba branca, sem maquiagem, aquele negócio todo. Mas, amigos, prazer estar com vocês aqui. Muito bom a gente participar dessa lição. Vou aproveitar e mandar abraços também para as igrejas aqui da Paulista Leste. Eu já tive oportunidade de visitar algumas. Outras terei, pela graça de Deus, você que está acompanhando aí também, a gente vai se esbarrar. Um abraço para minha esposa, a Carol, para o Vitor, para o Diego também. E eu acho que esse é um livro muito legal, né? As pessoas têm os livros preferidos da Bíblia. O livro de Salmos é um livro maravilhoso, traz grandes lições para nós, ainda mais quando a gente fala sobre oração. Acho que vai ser muito bom. Show de bola. Galera, compartilhe, fale para os seus amigos, fale para o pessoal. Vamos estudar a palavra de Deus. E antes daqui, eu quero convidar vocês a se juntar conosco em uma oração, para que possamos pedir a direção do Espírito Santo. Pastor Alexandre, ora para nós. Sim. Bom Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo momento que temos aqui, a oportunidade também de abrirmos a sua palavra.
e mergulharmos nas profundezas do teu amor, do teu cuidado e da tua misericórdia por nós. Que sejam momentos bons, momentos de aprendizado, na companhia do teu Espírito, e que esse mesmo nos ilumine, tanto para ouvirmos como para falarmos. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, verso para memorizar, que na tua época era verso áureo, e na minha também. Verdade. Na minha Não é também. uma época tão antiga assim, né, pastor? É. Fala lá em Lucas capítulo 11, verso 1, diz o seguinte: Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Ellen White disse que a oração é o abrir o coração ao amigo. E nós vemos ali no livro de Salmos muitas orações. Davi falando diretamente com seu Criador. Você vê ali os outros profetas abrindo o contexto das grandes hipérboles, né? A respeito sobre a graça e a misericórdia de Deus. Como que nós podemos falar um pouquinho com nossos irmãos a respeito sobre o poder da oração através do livro de Salmos, entre outras coisas? O senhor tem alguma coisa especial aí, pastor Alexandre? Olha, eu fico pensando, né, o que levou os discípulos a fazerem essa pergunta para Jesus, né? E eles queriam, obviamente, ter uma noção, será que a gente está fazendo errado? Será que a gente está pedindo errado, né? E o livro de Salmos, ele é um presente de Deus para a humanidade e para todos os discípulos, né? Porque, no fim das contas, ali nós temos exemplos de N situações que nós passamos todos os dias, em todos os momentos da vida, e cada salmo também está atrelado a uma história. A gente não pode esquecer, né, que eles foram escritos muitas vezes até em épocas diferentes ali, mas ligados a um momento histórico, né, e que também tem a ver com a vida do salmista. Ou seja, é uma realidade de vida de um ser humano que, inspirado pelo Espírito Santo, colocou isso em palavras, obviamente para ele mesmo, para que ele, a pessoa que está pedindo ali, ou mesmo louvando, ele fosse beneficiado por aquele momento especial. E ao mesmo tempo que isso ficasse para a história, né? Que isso fosse, que perdurasse, que chegasse às nossas mãos, né? E o livro de Salmos, é interessante um detalhe, é só colocar isso aqui porque não posso deixar passar. Ele é um livro, é um inário, né? E interessante que a partitura desse inário, né? As notas, nós não temos, né? Não ficaram, mas a letra ficou, né? Então aqui a gente vê uma intenção muito clara, que o conteúdo que Deus quis deixar para a humanidade, ele preservou assim como toda a palavra. O óbvio é que isso chegasse em nossas mãos. Por isso, os beneficiados hoje, com a graça de Deus e a misericórdia dele, somos nós, né? Amém. Pastor Leonardo, quando a gente faz essa associação de salmos com oração, eu estava pensando, enquanto o pastor Alexandre estava falando aqui, no seguinte, a gente olha, por exemplo, vamos pegar as cartas de Paulo, né? São cartas que Paulo escreveu para as igrejas? Sim, mas também a palavra de Deus para nós hoje. Né? Você pega o Apocalipse, é uma profecia, é algo específico, uma história da Bíblia ali narrada nos evangelhos, sim, mas também é Deus falando com a gente hoje. Então, quando a gente vai no livro de Salmos, de fato, cada palavra do salmista, quando ele começa a declarar a tristeza dele, a esperança dele, isso tem a ver com a nossa realidade hoje também, né? Não é apenas uma declaração do salmista sobre o momento que ele viveu, mas é a gente falar assim, ó, Senhor Deus, hoje para mim, então quem está assistindo agora, né, dizendo assim, olha, essas palavras são as minhas nesse momento também. A gente vai trabalhar um pouco mais, acho, cada detalhe, né? Mas eu acho que o princípio que a gente tem que pegar dessa questão da oração com o salmo é o seguinte, a gente, você que pode usar esse termo, né, mas a gente se apossar dessas palavras para nós também. Porque o salmista sofreu, foi feliz, confiou, chorou, e a gente vive essas questões na nossa vida também. E Deus trouxe isso para a gente hoje, dessa maneira tão preciosa, né, através dos salmos. O pastor Fábio destacou algo interessante, né? A oração e os salmos, eles se identificam muito conosco, né? São tristezas, alegrias, né? Tiago diz, quando estiver alegre, louve, quando estiver triste, ore, né? Então, nós, quando lemos os salmos, nós identificamos sentimentos e emoções iguais à nossa, né? Que nós passamos no dia a dia. Quantas vezes eu já li um salmo e nele eu identifiquei algum sentimento, né? Semelhante. E eu acredito que os autores dos salmos, eles falam ao nosso coração, inspirados pelo Espírito Santo, para mostrar que Deus ele nos auxilia em todos os aspectos da vida. Eu acredito que a identificação dos salmos, ele fala muito sobre isso, sobre a abrangência emocional e total, né, holística do ser humano.
É onde nós entramos aí no contexto. Salmos, ele serve para tudo, quase, né? Se você tá depressivo, você tem algo ali que vai falar com você. Se você tá alegre, você vai ter um momento do Salmo. Se você tá triste, você vai encontrar. Se você está sendo perseguido, você vai encontrar um Salmo que Davi fala sobre E é isso. até interessante, pegando seu gancho, pastor, que assim, até quando você está com raiva, tem um salmo imprecatório lá, que a gente pode ver em outro momento, né? Mas, Senhor, façam com que meus inimigos sejam destruídos, né? Até quando você está com raiva, você abre o coração para Deus. Não necessariamente Deus vai fazer isso, mas você tem o direito de falar para Deus que você está chateado com alguém. Sim. Até isso, né? Irai-vos, mas não pequeis. Exato. O pastor Rafael falou um negócio para lembrar de uma coisa aqui, né? Há um tempo atrás, eu assisti um filme. E no filme, os alunos ali, o professor, tentava explicar o que era poesia, o que é poesia, né? E aí era um lugar ali, uma instituição, uma escola super criteriosa, assim, né? Onde todos os parâmetros deviam ser colocados de estilos de métrica, né? De poema e etc e tal. E aí eu estava assistindo esse filme muito tempo atrás, aliás. E aí eu fiquei pensando, quando estava estudando essa lição, falei assim, interessante, a gente corre o risco de fazer isso com o livro de Salmos. Porque o livro de Salmos, ele é mais do que um texto em si. Ele é o transbordar da alma de quem escreveu, no momento em que estava vivendo. Então, se era um momento de súplica, de desespero a Deus, então é o transbordar. Por exemplo, se a gente pegar a Bíblia toda, você citou aí as cartas de Paulo, factual, nós vamos encontrar na palavra de Deus, nela toda, versos que falam quando a gente estiver chateado, quando a gente estiver triste, momentos que a gente pode buscar a Deus, enfim, nós temos isso na Bíblia toda. Mas é interessante perceber que há uma preferência no cristão, no ser humano, de buscar no livro de Salmos esses momentos de, quem sabe, uma motivação ou até de consolo. Por quê? Porque aqui, gente, é poético. É o transbordar de emoções, de situações de vida. Ou seja, quem escreveu, lógico, foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, mas é que ele transbordou um sentimento, um momento, de uma maneira que, por exemplo, quando você citou nesse salmo, faça isso com os meus inimigos, quer dizer, naquela hora ali, esse era o sentimento. Ele não estava escrevendo pensando, olha, se algum dia alguém estiver passando por um problema com os inimigos que ele tem, é certo que Deus estava pensando nisso com certeza, porque a palavra de Deus é atemporal. Mas quando o salmista escreveu isso, a dor estava ali. Ou, sei lá, a alegria quando Moisés atravessou ali o Mar Vermelho. Vou ter que compor uma música aqui, um poema para Deus. O salmo é arte. Ele explana um lado criativo do ser humano associado a Deus. E isso é de uma misericórdia tão grande para nós, tão grande, porque você consegue ler a dor humana no Salmo, ou mesmo a alegria humana, e ao mesmo tempo você consegue ver o amparo de Deus e a compreensão de Deus, até nos momentos de ira, nos momentos absurdos, onde a pessoa extravasa. Então, o transbordar no livro dos Salmos é que eu acho que faz com que salmos simples, que qualquer criança entende, como um Salmo 23, por exemplo, seja tão famoso, tão conhecido, tão decorado, tão recitado. Por quê? Porque é o extravasar de uma alma, é o transbordar de um ser ali, entende? E isso é extraordinário, é a essência saindo, né, pela boca quando eles cantavam e pelas mãos quando escreviam, enfim, né? É onde nós paramos para pensar na parte de segunda-feira, que a confiança em tempos de dificuldade, como o senhor disse, pastor, o Salmos ele é atemporal. Ele é para o passado, para o presente e serve para o nosso futuro. Tudo que enfrentamos hoje, alguém passou lá atrás. E sempre, independentemente do tipo de sentimento em que estejamos vivendo hoje, o Salmo vai servir para a nossa vida de uma forma muito atual. Que nem na parte de tempos de dificuldade. Davi, ele escreve o Salmo 44 ali, fazendo uma questão, falando, olha, Senhor, eu não aguento mais, cuida de mim. E quando você para ver, hoje você passa por dificuldades. Nós estávamos conversando a respeito sobre o meu filho, quando veio a notícia para mim que meu filho era autista, grau 3, eu olhei assim, Deus... É um baque, né? Não, eu falei, Deus, não tá certo isso. Por que o senhor está fazendo isso comigo? E é onde nós entramos, por que Deus permite o sofrimento, por que Deus permite algumas coisas. Mas hoje, quando eu olho para o meu filho, o pastor Alexandre pôde ver, ficou com meu filho, a filha dele já me ajudou em alguns momentos.
o menino do grau 3 ir para grau 1, em 3 anos de terapia, eu olhar o que Deus fez na minha vida e eu olhar assim, Senhor, muito obrigado. Porque meu filho está me ensinando a ser uma pessoa diferente. E através dessa, isso me trouxe conforto. E aonde que nós encontramos isso em Salmos? O conforto para toda a situação da vida. Pode falar. É interessante, pastor Leonardo, porque quando o senhor estava falando sobre a situação do seu filho, eu fiquei... Eu foquei aqui na parte do que a autora diz, como o modo como você chegou a Deus, né? Às vezes nós temos travas para chegar a Deus, né? Nós colocamos dentro de uma caixa, ou existe só um modo de chegar até Deus. E aqui o salmista, os salmos, ele nos mostram várias maneiras de chegar até Deus, né? Davi, como disse no momento de guerra, né? Destrói os meus inimigos, Senhor, me livra dessa angústia, meus ossos estão secando. Então, quando vem aquela emoção, o sentimento, a situação da vida, que é cotidiana, existe uma forma de se dirigir a Deus. E aqui também ela enfatiza que os salmos nos trazem a luz de Cristo. Nós somos beneficiados sempre que olhamos para toda a Bíblia através de Cristo, né? Então, isso é muito bonito, né? Eu fico pensando que o livro de Salmos, ele é poderoso também, né? Uma das coisas que eu imagino que Deus gosta muito é da gente assumir que a gente é dependente dele, né? Deus, olha, quando a gente fala, Senhor, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou fraco, eu dependo de ti, e Deus fala assim, agora eu vou cuidar de você. Agora eu vou conduzir tua vida. Você né? se Quando colocou no seu lugar agora. Exatamente. Igual você deu o exemplo de filho. Quando a gente fala em filho, mexe com todo mundo, quem está em casa também. Né? Então, assim, quando o filho fala, pai, eu preciso de você. Que pai que não vai falar assim, eu não vou te ajudar? Se vira. Né? Se vira aí. Então, nisso eu vejo um poder Tanto é que muita gente que nem tem familiaridade com a Bíblia abre o livro de Salmos e deixa aberto ali, porque é uma coisa que tem a ver com... Parece que a dependência de Deus me ajuda, Senhor. Eu vou contar uma história rapidinho aqui. Quando eu era adolescente... Eu lembro que um conhecido, o inimigo tomou conta de um conhecido lá numa madrugada e tal, e foi um irmão da igreja para ajudar naquela situação bem desafiadora. E eu me lembro que eu estava em casa, meus pais foram, e meus pais me contaram depois que ele chegou lá e leu o Salmo 6. E naquele momento o inimigo saiu da pessoa, a pessoa foi liberta. Eu fiquei pensando depois, futuramente, vai crescendo, falar assim, o Salmo, o livro de Salmo, na verdade, é uma oração cantada, é um abrir do coração a Deus, mas ao mesmo tempo a gente vê que nessas palavras existe poder também. Né? Então quando a gente abre o coração, Senhor Deus, clamo a Ti, onde o Senhor está, e aí vai tanta coisa, a ação de Deus ela age em nosso favor. Então não é simplesmente um transbordar à toa, do nada, mas é o transbordar para pedir a mão e a direção de Deus, se colocando, Senhor, eu dependo totalmente de Ti. Que é aquilo que eu menciono, né, que Deus gosta, eu imagino muito que a gente faça, a nossa dependência dele. Né? Aqui, quando nós partimos para a parte de terça-feira, nós vamos caminhando aqui, que o tempo urge. Né? Nós vamos lá. Um salmo de desespero. Todo mundo já passou por um momento de desespero na vida. E eu fico tentando imaginar a vida de Davi, porque Davi teve tantos altos e baixos. Foi uma pessoa muito instável emocionalmente em alguns momentos e extremamente firme em outros, né? Você vê essa oscilação, e principalmente no contexto emocional, ele me chama a atenção. E ele escreve um salmo de desespero, esse salmo 22, que me chama a atenção, e até um salmo profético, porque ele aponta Jesus depois a respeito sobre a sua morte, mas ele ensina a gente a confiar em Deus através desse salmo, em meio ao desespero. É um dos momentos mais difíceis. É um momento que você está mais frágil para você reconhecer que Deus, Ele é autor da tua vida, que você precisa dele, mas também é um dos momentos de maior vulnerabilidade que nós estamos, quando nós estamos em desespero. Quem passou por um assalto sabe do que é isso, quem passou por uma doença grave sabe do que é isso, quem passou por uma situação de uma perca sabe do que eu estou falando. Então, assim, como que a gente pode lidar com essa situação? Lembrar que Deus tem que ser o centro, mas é de tudo.
independentemente do momento que eu esteja vivendo. Eu não sei se vocês parecem comigo nesse ponto, mas é provável que alguém aí, quem nos assiste, pode ser que pareça. Tem vezes que eu tô mal, assim, numa situação difícil, até desesperadora. E, de repente, eu entro em contato e me deparo com uma situação que é pior que a minha, que uma outra pessoa tá vivendo. Aí eu olho para aquilo e falo assim, nossa, eu acho que a minha não é tão difícil de resolver. Isso acontece muito comigo quando eu olho para Davi, por exemplo. Então, não que Davi seja um pecador pior que eu, não é isso. Mas as exposições de Davi e as coisas pelas quais ele passou e decisões absurdas, né, assim, de vida que tomou, em alguns momentos meus, pessoais, assim, de estar desesperado e pensar de um problema mesmo que surge, então eu olho e leio num salmo ou numa parte bíblica, mas hoje especificamente, como por exemplo o Salmo 22, e penso assim, tudo bem, eu tenho um problema, mas se essa pessoa que escreveu com um problema maior que o meu, obteve livramento e paz, por que seria diferente comigo? Não, porque Deus não muda, mas o meu problema, ele parece ser menor. E o oposto acontece no Salmo 22. Quando Davi escreveu, ele devia estar num momento terrível. Mas quando Jesus usou na cruz, o momento de Cristo era pior que o de Davi. Mas mesmo assim ele usou. O que isso me diz? Então, me diz que somente o Espírito Santo de Deus é capaz de realmente sondar a profundidade do desespero humano ao ponto de uma palavra, como Deus meu, por que me desamparaste? Virar uma pergunta, uma oração, sem resposta, aliás, feita por Jesus, naquele momento na cruz. Como isso é possível alcançar bilhões de pessoas? Uma frase que foi usada para um momento específico, entende? É o que envolve essa beleza, essa profundidade espiritual, esse poder que o pastor Fábio mencionou aqui, que acompanha o nível de desespero, mas a fé de quem está desesperado, que me faz pensar assim, é o lugar que eu tenho que recorrer, é aqui que eu tenho que recorrer. Eu posso recorrer a uma ajuda profissional, a um amigo, um ombro, é sempre bom. Uhum. Mas a palavra de Deus, ela é para isto. Então, vou ler um salmo, oro antes e pergunto, o que isso diz para mim, né? E é pior o que eu estou vivendo? Será que eu tenho razão para cobrar a Deus como ele cobrou em algum momento? Será que eu me sinto tão desamparado por Deus como Jesus se sentiu na cruz? Então esse grau de comparação para mim me ajuda muito nos meus momentos de desespero. Não para eu medir, né, a febre do desespero, entende? A temperatura disso. Mas para eu me colocar no meu lugar e não me fazer nem a palmatória do mundo, né, o sofredor, e ao mesmo tempo também não achar que eu sou arrogante ao ponto de falar, não, eu não tenho problemas, né, minha vida é tranquila. Né? Esse momento me lembra de uma história lá no Colégio São Miguel. Eu estava numa tarde lá e a orientadora me procurou e falou, pastor, tem um pai aí, fala com ele um pouco. O menino dele havia sido internado, acho que ele estava na 2ª série, muito menininho, né, do infantil ainda. E ele era um senhor simples, ele sentou na frente da minha mesa, chorando, ele estava assim, todo arrasado. E ele começou a olhar para mim, por quê, pastor? Ele chorava, saía lágrimas, corria, e ele batia a cabeça na mesa. Falou, pastor, eu sou dizimista, pastor. Pastor, eu ajudei a construir essa igreja. Por que Deus está fazendo isso com meu filho? Ele começou, tirava a carteira do bolso, jogava. Para mim não importa. Aí tirava o celular, falei, calma, seu filho vai... Deus está no comando das coisas. Então, nesses momentos que a gente fala... Hoje, graças a Deus, o pequeno Mateus, ele está bem, né? Se recuperou, estava na UTI. Mas eu fiquei pensando nisso, né? Mesmo nós sendo servos fiéis, servindo a Cristo, ele era um homem fiel, dizimista, ajudou na construção da igreja, ele falou que ajudava a igreja em tudo. E ele clamou, ele foi honesto diante de Deus. Deus, eu sempre ajudei. Mas isso é importante porque, mesmo nós sendo fiéis, sermos servos de Deus, isso não nos exclui de sofrermos nesse mundo. Uhum. E isso é importante porque nós temos que encontrar em Cristo conforto. E saber que ele está no comando de tudo.
apesar de que no momento pareça que tudo fugiu do controle, né? Uhum. Nessa parte, quando nós entramos aí nós entramos já na parte de quarta-feira, do desespero à esperança, né? Em meio a uma catástrofe, você ter esperança de que vai mudar isso. Até quando, Senhor, o Senhor vai se esquecer de mim? Por que isso na minha vida? Nos lembrarmos que a nossa esperança tem que ser maior do que a nossa dor. E aí a gente vai para o livro de Salmos e parece que o livro de Salmos diz alguma coisa para a gente no seguinte sentido: olha, diz tudo que você tem para dizer para Deus. Tem que chorar, chora. Tá com raiva, fala. Tá chateado. Você não acredita nele, acha que ele desamparou você, fala isso. Mas no final, permaneça firme. Parece que o livro de Salmos diz assim, olha, porque quando a gente olha para a história de Davi, a gente vê que ele fala tudo que ele tem para dizer, mas no final, normalmente no final de cada salmo ele fala, mas eu confio em ti, mas eu não vou desistir. E Jesus na cruz falou também, Deus meu, por que me desamparaste? É um momento, e de fato ali naquele momento é uma questão espiritual profunda, né? Mas ele não desistiu. Então assim, fala o que você tem que falar para Deus, né? Porque todo mundo tem. E essa frase, né, pegando o terço e puxando para a quarta, Deus meu, por que me desamparaste? Eu desafio alguém que nunca tenha pensado pelo menos essa frase. Dito, muitos disseram, mas pensar, Senhor, por que o Senhor me abandonou? Eu acho que todo mundo que está acompanhando, e algum de nós, em algum momento, parece que a gente sentiu isso. O Senhor me abandonou. Mas no final Deus fala assim, mas fica firme comigo, porque você vai ver como é que eu vou agir na tua vida. Eu acho que esse que é o grande desafio que a gente tem para nós, né? Poder falar, mas não desanimar. Muita gente desiste no meio do caminho, né? Reclama e tal, e quer saber, eu tô indo embora, eu quero abandonar Deus, mas o Salmo sempre nos leva à esperança de Jesus, e é isso que a lição de quarta-feira traz pra gente também. E é onde nós precisamos entrar nesse contexto, né, pastor Alexandre? Assim, nós temos lutas, temos desafios, problemas, dificuldades, mas a minha esperança está onde? A esperança está no Senhor, né? E você sabe que assim, a vida espiritual, a leitura de um salmo, num momento crucial da vida, ou alegre ou feliz, tem uma frase conhecida, né, de uma música tão cantada aí, né, que diz que o louvor é o sorriso da alma. Né? O louvor é o sorrir da alma, né, do ser humano. Eu penso que nos salmos, além de louvores, você tem essas expressões que o pastor acabou de citar aqui, né? Expressões de desespero, mas ao mesmo tempo, lá no fundo, de confiança. Mas isso é possível aqui. Então, a leitura e o contato com essa experiência e com o que aconteceu, o resultado dela, abrem novos horizontes espirituais para a vida de quem adora. Horizontes que talvez seriam inimagináveis, porque ali vai ter a ação do Espírito Santo de Deus quando ele está em contato com a palavra. Então, a esperança, eu não acho que é uma coisa óbvia ou, como é que eu posso dizer assim, inevitável para quem está desesperado. Pelo contrário, quantas pessoas desesperadas têm esperança nenhuma e gritam e clamam e morrem sem esperança. Então, aqui é uma fonte de esperança. Então, esse é o ponto. É a fonte de esperança, o exemplo de vida e o transbordar. Até eu achei muito legal o que você falou, cara. Falou assim, né? Fala tudo o que você quiser para Deus, né? E é verdade isso daí. Nossa, estava te ouvindo falar, falei, nossa, isso que você falou foi muito legal, porque às vezes a gente pergunta, eu posso falar com Deus assim, Eu posso falar isso aqui para Deus, Eu posso me abrir nesse nível com Deus, E Deus fala, não só pode, como deve. Por quê? Porque eu vou te amparar, eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui para te ouvir e vou estar aqui se você me permitir ser Deus. E sabe o que eu acho legal? É que é o seguinte, né? A partir do momento que ele sabe que a gente está falando, já é uma demonstração de confiança. Por quê? Porque quem não confia, não acredita em Deus, abandona Deus. Perfeito. Você está falando com quem? Você não está falando com uma parede. Você fala, Senhor Deus, eu estou falando contigo. Porque eu acredito. Porque eu sei que o Senhor está aqui. Porque eu sei que, como muitos dizem que Deus não existe, não é isso. Existe um Deus aqui. E mesmo que eu esteja falando assim, por que o Senhor me desamparou, eu sei que o Senhor está aí. Então, Deus fala, não, que bom que você está me buscando, né? Então, assim, aí, como você mencionou, eu acho que é o primeiro passo da confiança. E uma coisa que eu acho bonito no livro de Salmos também é o seguinte, eu acho que quando a gente está no fundo do poço, né, porque a gente está trabalhando nessa questão, né, os sofrimentos, aí vai, a gente não tem noção da força que a gente tem com Deus junto com a gente.
Tem coisa que a gente fala, não vou aguentar. Ah, não tô, eu vou pirar, eu vou desistir, e de repente você começa a falar com Deus, ele fala assim, você vai ver que eu vou te levantar ainda, você vai ver que eu vou te sustentar. Então tem forças que a gente não tem nem noção que tem, a menos que a gente se coloque nas mãos de Deus, e ele aí faz a gente não desistir. Então são aspectos que eu acho que a gente trabalha muito no livro de Salmos, ele é maravilhoso para nos ensinar tudo isso, né? Aqui a lição, ela fala uma coisa muito importante. Ela fala assim, os salmos são a palavra de Deus pelo qual são transformados o caráter e as atitudes dos crentes. Não são apenas informações adquiridas, são transformações. Pela graça de Deus, as promessas dos salmos se manifestam na vida dos crentes. Isso significa que permitimos que a palavra de Deus nos molde de acordo com a vontade divina e nos una a Cristo de uma forma completa. E é onde nós entramos aqui na parte final da lição, que fala, Deus ele vai nos restaurar novamente. E para ter restauração, você tem que passar por algumas situações. Tem aquela música, Senhor, nas mãos do oleiro, a gente fala, aquela outra, quebra-me, molda-me, Senhor. Às vezes a gente não para pensar no que nós estamos falando. Ah, Senhor, me quebre. Meu, quem teve uma fratura sabe quanto dói. Agora você fala, Senhor, quebra o meu caráter. Você tem certeza do que você está pedindo? Você sabe o que você está falando? As pessoas, tem uma brincadeira, o pessoal fala assim, que a hora que a gente mais mente é a hora que a gente canta, né? Senhor, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Será? Né? Então é um desafio realmente a gente pedir para Deus ferir a gente de certa maneira. Você né? entendeu? É isso que eu quero que as pessoas possam compreender. Você que está nos assistindo aí, pelo amor de Deus, preste atenção no que às vezes você pede para Deus. Porque às vezes nós pedimos, nós não sabemos. Ainda bem que existe o Espírito Santo para moldar as nossas orações. E eu tenho o costume de falar em alguns sermões, quando eu prego, eu digo assim, toma cuidado com o que você pede para Deus. Porque pode acontecer. E às vezes você fala assim, filho, você está pedindo para eu te provar, para você ficar melhor, mas eu tenho que mexer nisso aqui, ó. Isso aqui vai doer. E se a máxima, né, que diz assim, a vida é uma escola. Então, se a vida é uma escola, a gente tem que perguntar quem que é o mestre, né? Quem é o mestre dessa escola? Porque eu mesmo não sou. O mestre é Deus. E uma boa escola não é a escola que reprova. A boa escola é a escola que aprova, que ensina, que educa, que transforma, que restaura. Aliás, a mesma escritora, né, disse, verdadeira educação é resgatar no homem a imagem perdida do Criador. Isso é educar na plenitude, né? Então eu fico pensando, poxa, se a vida é uma escola, a intenção de Deus não é me reprovar. Aliás, se a melhor escola é a que reprova, o melhor hospital é aquele que mata, né? Então a gente tem que pensar assim, então a vida é uma escola feita por Deus para me aprovar. Então ele me dá o recurso, ele me dá um momento lúdico, né, didático, com suprema ciência daquilo que eu devo ser e aprender para eu conseguir passar de ano para a eternidade. Então, assim, é necessário passar por isso. É necessário. A gente, enfim, sem querer filosofar, mas aprende com tudo, né? Agora, quando a gente vê, que nem a gente falou aqui, né? Acho que foi você que falou, o Salmo tem começo e tem fim. Ele não fica só ali naquele momento de... Não, por trás de cada Salmo tem uma história, cara. Tem uma história, tem um fato, tem uma coisa ali, tá ali. E tem começo, meio e fim. E a mão de Deus está sempre dizendo assim, ó, tem um jeito. Ó, o Senhor é soberano. Eu sou o soberano, eu vou mostrar, eu me revelo para você. Ah, eu tô desesperado, eu te ajudo. Eu tô no fundo do poço, eu tiro você daí. Ah, eu tô sentindo que o Senhor me abandonou. Mas, o que você falou e é tudo. Como é que... Será que o Senhor me abandonou mesmo? Será que eu acredito nisso? Porque senão eu nem estava falando com o Senhor, né? Então, me abandonou mesmo? Por quê? Porque a gente sabe que Deus é amor, né? No fim das contas, a escola da vida é uma escola de amor, porque tudo contribui para o bem de quem ama. Mesmo os momentos ruins, difíceis, duros, notícias, perdas. Eu acho que a gente pode aprender nelas que o sofrimento, a gente tem que ter misericórdia pelos outros, a gente tem que ter empatia com a dor do outro, né? E está ligado também à perspectiva que olhamos, né? Porque quando nós estamos envoltos em problemas, geralmente nós enxergamos a situação ali local, né? E quando nós oramos a Deus, e aqui a lição vem falando sobre isso, muitas vezes a nossa oração não vai cumprir aquilo que nós queremos. Às vezes ela vai tratar o nosso caráter. E Cristo usa muito essas situações para trabalhar o nosso caráter.
para nos restaurar, né? Como o pastor mesmo disse, a educação é restaurar o caráter, a imagem e semelhança de Deus. Então as situações vêm na nossa vida e nós precisamos olhar com a perspectiva de Deus. Porque Deus nos olha de cima. Ele sabe o que vai ser daqui a um tempo, ele sabe que esse momento vai passar, e mesmo se não passe, a nossa redenção final será o nosso alvo, a nossa vitória. Esse é o nosso alvo. Entender que estaremos na eternidade com Cristo. E nós devemos buscar isso em nossa vida, né? Ellen White, no livro Beneficência Social, página 19, ela diz o seguinte: quando o poder de Cristo penetrava aos pobres corações, eles sentiam a convicção do pecado e muitos eram curados das enfermidades espirituais e das doenças físicas. O Evangelho ainda possui o mesmo poder. E por que não deveríamos testemunhar hoje os mesmos resultados? Hoje nós temos a oportunidade de fazer isso. Você tem a oportunidade de fazer história na sua igreja, na sua unidade de ação, com seus alunos. Mostre para eles como Deus é vivo na tua vida, como Ele tem feito a diferença. E creia que esse Deus vai fazer o melhor para cada um de nós. Muito bem, queridos, chegamos ao fim de mais uma lição. Agradeço muito a vocês. Que Deus os abençoe. Vamos terminar aqui com uma oração nesse momento. Pastor Fábio, pode orar para nós? Bondoso Deus, obrigado por esse encontro, porque buscamos mais uma vez na Tua palavra esperança para a nossa vida. Que todos nós terminemos esse momento confiando mais em Ti e sabendo que o Senhor está no controle de tudo e de todos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bem, queridos, chegamos ao fim de mais uma Escola Sabatina. Que Deus te abençoe e te proteja, que você venha estar firme, pronto, porque semana que vem tem mais, se Deus quiser. Fique com Deus, um grande abraço e até a próxima semana, junto com o livro de Salmos, se Deus quiser. Foi.